Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tremendo, Deus poderoso. Meta a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Também nessa noite, cumprimento nosso canal na paz do Senhor Jesus. Estamos gravando essa live nas quarta-feiras para o nosso canal do YouTube. Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Continue escrevendo. Deixa like. Comenta lá para que vai crescendo, não é? A nossa pregação. Para que Deus vai abençoando. Então, hoje estamos no propósito de Isaías 51:2, um ano. E o segundo propósito termina hoje a série de Samuel. Estamos na décimo propósito. E vamos terminar hoje a história dele, e próximas quartas vamos entrar na história do rei Davi, que está no livro de 2 Samuel. E os irmãos deixam a Bíblia aberta no livro de 1 Samuel, capítulo 11. Quanto eu adoro a Deus que esse louvor. Não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Samuel, capítulo 11. Glória a Jesus, aleluia. Doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. Vamos bloquear. Desbloqueei aqui. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. Até é difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dia ruim eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses
a gente quase perde a fé. Ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Uma palavra eu mudo a história. Faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado e motivado, seja cheio de autoridade e de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço da guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Glória a Deus. Vamos orar nessa noite. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vou orar para Deus falar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, nessa noite nós te agradecemos, meu Pai. Deus lindo, Deus maravilhoso. Muito obrigado pela porta da igreja que está aberta, pelas irmãs. Senhor, por mais uma live que nós vamos iniciar. Também, Senhor, agora pela palavra de Deus que vai ser pregada aos nossos corações, meu Pai. Que não seja eu aqui pregando de mim mesma,
da minha carne, do ego, das minhas emoções, das minhas feridas, dos meus desabafos, mas que seja o Senhor Jesus no altar da igreja agora, que o Senhor desça com a tua unção aqui no altar, Senhor, que eu diminua, o Senhor Jesus Cristo apareça neste lugar, porque eu convido o Senhor Jesus para descer no altar da igreja. Eu te convido, Senhor Jesus, para tomar os microfones da tua igreja, para usar a minha voz agora, toda voz debilitada agora, ela seja fortalecida na unção, no poder, na graça de Deus. Que o Senhor vai colocando os anjos de fogo na porta da igreja, do lado direito e do lado esquerdo, para blindar as pregações agora, para não permitir nenhuma maldição contra o teu povo, contra a tua casa agora. Vai colocando o anjo na congregação do lado direito das irmãs, do lado esquerdo, anjos para repreender toda distração, toda barreira e todo impedimento, anjos no altar de fogo, para proteger, para, meu Deus, vir ungindo mais e mais a nossa vida, e que através da palavra nessa noite, o Senhor venha manifestar no nosso meio, através da palavra. Cura, meu Senhor, liberta, meu Senhor, renova, transforma, salva, viva, Pai. Também dou ordem ao mundo espiritual, aos demônios, principados e às potestades e os dominadores, que ao nome de Jesus cala todo inferno, seja repreendido todo inferno, toda maldição, ao nome de Jesus, e o nome de Jesus Cristo seja exaltado, honrado, glorificado para todos sempre. Amém. Fala conosco, Deus. Fala conosco, entra na live agora, entra onde a minha voz vai entrar, que o Espírito Santo venha entrar em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Estamos terminando esse capítulo 1 Samuel. Capítulo 11 e o 12 vai dizer os finais aqui de Samuel. Samuel desempenhou bem o chamado que Deus deu para ele. Nós vimos na série passada que Deus chamou Saul. Saul foi preparado para ser o novo rei. E Deus fez Saul vencer uma guerra. Aqui no capítulo 11 vai dizer que depois disto veio a guerra dos Amonitas, e Saul já tinha ali o preparo de Deus, já estava preparado agora com as estratégias de lutar pelas nações. Então nós vamos pregar o 11 e o 12 e encerrar essa série, e nas próximas quintas vem a série de Davi, as próximas quartas. Então subiu Naás Amonita, sitiou, capítulo 11 de 1 Samuel, a Jabes, Gileade, e disseram a todos os homens de Jabe e a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás Amonita lhe disse: como está com esta condição, farei aliança convosco, que a todos vos arranco o olho direito, e assim ponha essa afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel. Não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul falar essas palavras aos ouvidos do povo, então todo o povo levantou sua voz e chorou. Aqui está dizendo, irmão, que depois que Saul, Deus passou o reinado para Saul, aí Saul agora vai ser desafiado a vencer uma guerra. Como Deus falou, o chamado dele é para ajudar Israel a vencerem as guerras. E aí vem os Amonitas. Os Amonitas chegam nessa cidade de Jabes de Gileade e falaram para os homens:
que era para eles sair ao encontro deles. Porém, aqui Naamã amonita lhe dissera: com essa condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim põe essa afronta sobre todo Israel. Aí eles agora vinha para fazer uma aliança com o povo de Israel. Se o povo não isso, eles arrancariam o olho direito deles, não é? Então, aqueles anciãos falaram para eles que iriam mandar resposta para todos os termos de Israel. E depois de 7 dias, se eles não encontrassem ninguém para ajudar eles na guerra, eles sairiam ao encontro daqueles homens que estavam agora afrontando novamente a nação de Israel. Em Israel, naquele tempo, sempre foi assim. Era uma guerra, uma luta, uma vitória. Uma guerra, uma vitória. Era sempre uma afronta e uma vitória. Logo já entrava uma guerra. Assim também é na nossa vida. É uma guerra, uma vitória, uma guerra. Deus nunca deixa a gente aqui na terra totalmente em paz. Ele sempre permite, irmão, as lutas vir nas nossas vidas, para que nós não venhamos pôr o coração nesse mundo e descansar. Porque está escrito na Bíblia que o nosso descanso não é aqui. E não é aqui que nossas lágrimas vai ser enxugada. Glória a Deus. Ele vai enxugar nossas lágrimas lá na eternidade, quando nós chegar lá. Toda lágrima vai ser enxugada. Então, enquanto nós estiver aqui, nós vai estar sempre tendo que orar, sempre chorando, buscando. Nunca pode descansar. Porque quando você pensa que está tudo bem, o diabo já levanta. Por quê? Porque o Satanás sabe, irmãos, que é através do sofrimento que ele vence o homem e a mulher. Nem todo mundo aguenta vencer guerras. Guerra só vence ela quem tem as armaduras de Deus, que é a palavra, que é o jejum, que é o louvor, que é a oração, é os montes, as vigílias, as campanhas. Isso é um revestimento espiritual. Então aqui logo que Saul começa a reinar, já vem uma afronta para o rei, onde esses homens quer fazer aliança, e eles falam, porém Naamã amonita lhe diz: com essa condição farei aliança convosco, que a todos vós arranca o olho direito, e assim põe essa afronta sobre todo Israel. Então eles mandam avisar para os termos de Israel. Quando o povo ouviu aquela afronta, eles choraram muito, porque é assim que o diabo faz. Ele manda as afrontas dele. Ele fala que vai nos matar, roubar e destruir. E se a gente não está preparada nas armas de Deus, a gente baixa a cabeça, a gente começa a chorar, a gente começa a viver aquelas profecias que o Satanás diz sobre a nossa vida. Mas Saul está preparado para enfrentar as guerras para o povo de Deus. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois. Disse Saul: que tem um povo que chora. Contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Ouvindo essas palavras, versículo 6, acendeu-se grande maneira a sua ira. Tomou um par de boi, cortou em pedaços e enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e de Samuel, assim fará os seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíra como um só homem. Então Saul, quando ele ouviu que o povo estava chorando, que esses homens queriam arrancar os olhos do povo de Israel, o Espírito Santo que já estava nele, que foi passado para ele, entrou nele,
Ele pegou os bois que ele estava vindo do campo, matou os bois, mandou diparem para os pedaços daquele boi para todo Israel e disse: eu vou fazer assim com os bois de todo homem de Israel que não ajudar nós, que não sair para vir para guerrear conosco. Então essa foi a estratégia que Deus deu para ele. E ali foi levado para todo Israel. Então todas as pessoas começaram a temer a autoridade de Saul, porque viu agora que o Espírito Santo que estava naquela vida, dando autoridade para ele. Assim é na nossa vida. Se nós estivermos com o Espírito Santo, nós vamos ter autoridade para vencer as guerras. Ele vai mostrar para nós como é que nós vamos vencer as guerras. E o povo vai ver o temor de Deus. Vai ver Deus na nossa vida, irmão. E eles vão nos respeitar. Não vai respeitar, não é pela pessoa. É pelo Espírito Santo que age na tua vida, que está controlando suas guerras, te ensinando. É a mão de Deus, como foi cantado. Se a mão de Deus estiver na nossa vida, na luta do dia a dia, Deus vai ensinar a nós estratégia para vencer este mundo de guerra, esse mundo que está findando cada dia, aproximando mais e mais do reino de Deus. Então disse os mensageiros que vieram: assim direi aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, e aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros, anunciou àqueles homens de Jabe, e eles se alegraram, porque a notícia que eles tinham era que os olhos de todo Israel seriam arrancados. Se não fizesse aliança, eles queriam, o inimigo, a amonita, fazer aliança com o povo. Assim também, irmão, é o diabo. Ele quer fazer aliança com nós. Ele quer que eu e você seja dividido, que nós seja metade de Deus e metade dele. Que a gente creia nas maldições dele. E não pode. Nós temos que ficar do lado de Deus e crer que o Espírito Santo vai nos ajudar a vencer as guerras do diabo. Porque o diabo vem para atemorizar. Mas ali, Deus nunca desampara o teu povo. Deus não queria um rei em Israel. Mas já que o povo quis, ele deu. E Deus deu o Espírito dele para o rei. Então, o rei, o Espírito Santo usou o rei. E ele mandou dizer para o povo daquela cidade que ia ter livramento. Não era para fazer aliança. Assim é comigo e com os irmãos que estão aqui. Não vamos fazer aliança com o diabo. Não vamos fazer aliança com as estratégias do diabo. Vamos crer no Espírito Santo. Vamos crer nas providências de Deus. A campanha de Abraão é uma campanha de providência. Onde Abraão creu que Deus proveria Isaac no Monte Moriá. E Deus proveu Isaac no Monte Moriá. Abraão não duvidou da promessa de Deus. Abraão foi fortificado, dando glória a Deus. Porque a força do crente é na igreja, é no louvor, é no jejum, é na oração, é na palavra, é na comunhão. Mas ele não negociou. Não fez aliança com o adversário. E nós também, irmãos. Nós vai ter livramento de Deus. Aí ele vai mandar dizer que aquele povo ia ter livramento. Não era para fazer aliança. E sucedeu que outro dia Saul pôs o povo em três companhias. Vieram ao meio do arraial pela manhã, ferir amor, até que o dia aqueceu. Sucedeu que os restantes espalharam, que não ficaram dois deles juntos. Quando veio o Espírito Santo, a direção de Deus sobre Saul, sobre os povos que Saul colocou de 3 em 3 grupos, aquele povo que estava festejando, que falou que ia arrancar o olho do povo, se não ficasse do lado deles, eles espalharam. Não ficaram nem dois.
assim vai ser na nossa vida. Se nós andar debaixo da direção de Deus. Saul estava debaixo da direção de Samuel, o homem de Deus. Nós também, irmão. Aqui na terra Deus ainda tem profeta. Aqui na terra Deus ainda tem pastores e pastoras dele. Nós devemos andar unidos na direção de Deus, na direção do Senhor. Se nós estivermos debaixo da direção da palavra de Deus, o Satanás ele tem que sair da nossa frente, como esse povo saiu da frente do exército de Israel, se espalharam. A Bíblia diz que o ímpio é como a moinha que se espalha. Ele vem com aquelas palavras, com aquelas novidades, mas quando o Espírito Santo dá ordem, que levanta a bandeira, que arvora a bandeira, não fica nada, irmãos. Não ficou nem dois deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia Saul não reinará sobre nós? Daí cá aqueles homens e os mataremos. O povo desfazia de Saul, falava que Saul era da menor tribo de Benjamim, da casa mais pequena. Mas quando o Espírito Santo está no homem e numa mulher, o nome dele é soprado no bairro, é soprado na cidade, e é soprado nas nações. Se eu e você vivem debaixo da direção do Espírito Santo, quem é o homem, quem é a mulher para dizer que você não vai chegar, que você não vai conseguir, que você não vai alcançar? Então o capítulo 11 vai dizer da capacidade que Saul recebeu diante de Deus. Que Saul não era nada nem para a família dele, que nós vimos no capítulo anterior. Saul era usado para buscar a jumenta do pai. Mas Deus já tinha um banquete para Saul. Deus escolheu Saul e deu o melhor lugar. Deu um reinado. Só que nós vamos ver que durante o livro de Samuel que o orgulho derrubou Saul. Deus levanta o homem, Deus dá a profecia ao homem, Deus fala que vai abençoar o homem. Mas, irmão, a desobediência também derruba nós do trono. E durante a passagem de Davi, nós vamos ver Saul vai perseguir Davi. O orgulho tirou Davi do trono. Mas que Deus foi fiel com o reino, que Deus cumpriu. Deus cumpriu. Ele não era nada. Agora o povo já estava admirado da potência de Deus que estava em Saul. Porém, Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois tem obrado o Senhor um livramento em Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos-nos a Gilgal, renovar ali o reino. Todo o povo partiu para Gilgal. Levantaram ali o rei a Saul perante o Senhor em Gilgal. Ofereceram oferta pacífica perante o Senhor. Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Então estamos findando o capítulo 11. Vamos terminar agora o 12, onde nós vamos ver Samuel se despedindo do povo. Samuel resigna o seu cargo no capítulo 12. Então diz Samuel a todo o povo de Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo, quando me disseste, e pus sobre vós um rei. Não era da vontade de Deus, irmão, que Israel tivesse um rei. Deus queria ser o rei de Israel. Deus queria reinar sobre Israel. Mas Israel quis ser igual às outras nações. Quis o governo humano sobre eles. E não o governo de Deus sobre eles. Assim também é na nossa vida. Tem vezes que a gente está na igreja e às vezes a gente cansa de estar debaixo da direção de Deus. E falar: agora eu mesmo vou fazer do meu jeito. Agora eu mesmo vou dirigir minha vida, minha história.
Assim foi com o povo de Israel. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Já envelheci, encaneci, eis que meus filhos estão convosco. Eu tenho andado diante de vós desde minha mocidade até o dia de hoje. Então Samuel envelheceu. Samuel foi um juiz perfeito, um sacerdote perfeito. Samuel fez tudo certinho, porque ele foi gerado debaixo de um propósito de oração. A mãe dele quis o reino de Deus e ele cumpriu o propósito de Deus e de Ana. E ele disse: eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor, perante o seu ungido, a quem tomei boi, a quem tomei jumento, a quem defraudei, a quem oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente. Samuel, irmão, ele não vendeu seu ministério. Ele não quis boi de presente de ninguém. Presente de ninguém. Ninguém comprou o ministério de Samuel. Foi tudo debaixo da presença de Deus. Ele ali estava atento a cada estratégia que o povo lhe fazia. E ali ele chamou o povo para ser testemunha se ele não tinha sido um bom sacerdote, um bom juiz. E o povo testemunhou que ele foi fiel. E assim nós temos que ser aqui na terra. Eu e você está aqui na terra por missão. Nós não devemos deixar nada roubar de nós o nosso propósito aqui na terra. Nosso valor. Qual é o seu valor? Se você tiver um emprego, faça bem aquele serviço onde você passar. Limpa, lava, cozinha. Não toma o tempo ali com o celular, com o WhatsApp, conversando, fazendo mal feito as coisas. Se você é casada, cumpra seu propósito de uma mulher casada. Cuida bem da cozinha, da casa, da limpeza, do casamento. Se é mãe, desempenhe o papel de uma boa mãe para os filhos, para as filhas, para os netos, para as netas. Se é um pastor ou uma pastora, desempenha um culto na igreja. Seja a igreja cheia, faz a obra. Seja ela 3, 4 pessoas, faz a obra. Seja com muito dizimista, faz a obra. Pouco dizimista, faz a obra. Assuma a nossa postura alegre, cabeça erguida, sem mal vontade. Porque Samuel, quando chegou à velhice, ele estava tranquilo. Glória a Deus. Quando chegou à velhice, ele pôde chamar o povo como testemunha da missão dele. E assim também será na nossa vida aqui na terra. Quando chegar a velhice, nós vamos olhar para trás e falar: olha, do tempo que eu aceitei Jesus, eu procurei ser luz para as pessoas. Procurei ser sal da terra. Dei meu bom testemunho por onde eu passei. Isso vai acontecer um dia com nós. Quando nós não puder mais fazer a obra do Senhor, mas nós vai olhar para trás e dizer: eu não servi a Deus com relaxo. Eu servi a Deus de verdade. Eu procuro na minha vida todo dia me consagrar, irmão. Porque eu sei que vai chegar na velhice que eu vou lembrar. Vai ter dia que eu não vou poder mais jejuar. Vai ter dia que eu não vou poder orar como eu oro agora nesse tempo. Quando nós chegar na velhice, muitas coisas nosso corpo não vai mais suportar. Então, façamos como Samuel. Enquanto ele podia, ele foi luz de Israel. Ele foi sal para aquela nação. E aí ele chama o povo. Então dissera: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém, porque Deus, ele sustenta os seus pilares na terra.
Glória a Deus. Todo homem e mulher que faz a obra de Deus de verdade, eles não tomam nada emprestado. Aleluia. Deus calça eles, Deus veste, Deus paga as contas deles. Samuel não precisou de nada de ninguém. Glória a Deus. Samuel, Deus cuidou da vida dele, Deus cuidou da missão dele. Então, irmão, se a gente cumprir o papel de luz aqui na terra, Deus vai cuidando da nossa vida, da nossa casa, Deus vai cuidando da nossa saúde, e nós vamos ter uma velhice abençoada. Aleluia. Você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dizer graças a Deus. Como diz lá em Eclesiastes 12, lembra do teu Criador na tua mocidade, para que nos dias da velhice, quando a candeia se apagar, quando você não puder olhar mais da janela e ver o sol, você lembrar de que você passou uma vida servindo ao Senhor. Aleluia. Assim foi Samuel. E ele vai dizer, e ele diz: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tem de achado na minha mão. Disse o povo: seja testemunha. Aleluia. Glória a Deus. Você quer um testemunho mais forte desse? De que você tem o povo ali testemunhando de que Deus é na tua vida, de que você não vendeu tua missão, você não roubou, você não prostituiu, você não trocou tua aliança. Alabra, xebrandarabra, surimicanta, labra canta, labra suria. Que você foi até o fim sendo lâmpada de Deus na terra, luz de Deus na terra. Glória a Deus. Que Samuel foi um exemplo para todo crente. Que nós também seja um exemplo para a nossa geração, que estão corrompidas nas trevas. Hoje, irmãos, você pegar muitos crentes e falar para o povo: que tipo de crente é esse irmão, essa irmã? Eles vão passar vergonha. Porque aonde eles trabalham, eles entram com má vontade. Na família, eles servem a família com má vontade, jogando praga, amaldiçoando, brigando. No casamento, na igreja onde congrega, a geração de Eli. Mas que nós venha ser a geração de Samuel, que chamou o povo e perguntou para o povo: vocês é minha testemunha? Se eu negociei meu ministério, se eu peguei presente de alguém, boi de alabra, xuribicanta, alabaçuria. E se eu e os irmãos for esse homem, essa mulher, nada vai faltar na nossa vida. Aleluia a Deus. Nada vai faltar, porque Samuel não pedia nem emprestar. Tudo que ele queria era levado, era confirmado Sim, meu Pai. na vida de Samuel. E agora, pois, ponde vós aqui em pé, contenderei convosco perante o Senhor, sobre toda a justiça do Senhor que fez a vossos pais. Aí ele vai dizendo para Israel que Deus tirou eles do Egito, e que eles não quis o reinado de Deus, que eles foram adorar outros deuses, servir outros deuses, que eles pecaram, que eles não podiam ter trocado o reino de Deus pelo rei que era humano, porque o rei humano ele falha, ele engrandece, irmão. Nós vamos ver que Deus escolheu Saul, mas Saul, quando chegou no poder, Saul rejeitou até Samuel. Saul queria matar até Davi. O homem e a mulher, muitos não aguentam subir de cargo na terra, irmãos. Corrompem na política. Nós vemos na igreja, quantas irmãos nós pôs cargo na nossa igreja e nós foi envergonhada porque a pessoa mostrou o que era, a ruindade do coração veio à tona. Não é todo mundo, irmão,
que aguenta cargo, que aguenta crescer, que aguenta subir. Então Samuel está falando das consequências. Ele está falando das consequências que eles vão ver sobre o reinado dos homens. E assim, irmão, nós devemos depender sempre de Deus. Que você venha depender sempre de Deus. Ter intimidade com Jesus dentro de sua casa. Você vai na igreja, tem pastor, tem pastora, tem profeta, tem vaso. Mas dependa sempre de Deus. Lá no teu íntimo, no teu quarto, quando ninguém vê você sempre for fazer qualquer coisa, ore ao teu Deus. Busque o teu Deus, porque os homens falham. O reino humano é falho. O reino só é seguro quando Deus está no controle. E Samuel está dizendo isso para o povo, que eles iam ver as consequências. O povo rejeitou Samuel. Samuel resigna o cargo e quis o governo de um homem. Se Samuel, irmão, for um juiz perfeito, um profeta perfeito, um sacerdote perfeito, o povo rejeitou, imagine eu e você. Então por isso que você não pode baixar a sua cabeça e dizer: agora eu vou ser a treva mesmo. Agora é que eu não vou servir mais Deus em perfeição. Agora é que eu vou fazer errado, porque ninguém vai me ouvir, ninguém vai me escutar. Se rejeitaram Jesus. Se rejeitaram o próprio Deus, o Samuel, que é um dos homens que a Bíblia vai dizer que passaram na terra 3 homens grandes, que foram Jó, Samuel, e me falha a memória, o outro homem que a Bíblia menciona lá em Jeremias. 3 homens grandes passaram aqui na terra, e eles foram perseguidos pelas lutas dessa terra. Nós também seremos perseguidos. Então a palavra vai dizer que aí o povo começou a se arrepender, mas agora era tarde. Agora era tarde, porque agora já estava o rei constituído. Saul já estava constituído. Agora eles tinham que aguentar as consequências que iriam vir pela frente. E assim também é na nossa vida. Às vezes, irmão, Deus usa alguém para ensinar, falar conosco que nós não acreditamos. Aí nós começamos a viver as experiências. Aí nós vamos ver. Vai dizer: meu Deus, vai dar no que foi falado. E aí nós queremos fugir daquilo, mas depois que Deus constitui, está constituído. Agora vai ter que pagar o preço. Que eu e você não vai querer viver as experiências para quebrar a cara e pagar o preço. Mas quando Deus falar conosco, o pai e a mãe falar, que os filhos vêm ouvir. Quando o pastor falar, vem ouvir. Sabe por quê? Porque Deus avisa em antes. Deus, quando você vê um sofrimento, Deus já avisou. Deus nunca pega o homem de surpresa e a mulher. Deus avisa e antes. Essa enchente do Rio Grande do Sul foi avisada em abril, e fora que tem pessoas que falam que há 10 anos atrás Deus profetizou que iria tocar no sul. Tudo que acontece na nossa vida, Deus avisa em antes. Cabe nós querer o governo de Deus na nossa vida. Nunca trocar o governo de Deus pelo governo humano. Nunca trocar a graça de Deus pelas maravilhas aparentemente da terra. Mas obedecer. E eles não obedeceram. Agora ele está sentindo já que Saul vai falhar.
E aqui no versículo 14: se temesse ao Senhor e servisse e desse ouvido sua voz, não fosse rebelde ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguiria o Senhor vosso Deus. O 15: mas não deu ouvido à voz do Senhor. Antes fosse rebelde ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra os vossos pais. Ponde vós mim também agora aqui e veja essa grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, dará trovão e chuva. E sabereis e vereis que grande é a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor. O Senhor deu trovão e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Então ali no dia que era o dia da cega, Samuel, como profeta, orou, o governo de Deus estava sobre Samuel, deu trovão e chuva. Agora vai um rei pecador, orgulhoso, orar, pedindo. Deus não vai dar aquilo, porque Deus, irmão, Ele não responde a pecadores, Ele responde ao pecador, mas a pessoa que está em pecado, em orgulho, não. Mas ao profeta que está ali, debaixo da unção, da direção, Deus ouve. No mesmo dia Deus ouviu. Então Samuel está fazendo um teste com eles, que eles rejeitou uma pessoa que estava em santidade, que falava com Deus. E Deus no mesmo dia ouvia. Você vê que as pessoas, elas criticam Deus e tudo. Os pecadores. Mas quando acontece qualquer coisa, eles correm para a igreja. Porque eles sabem que o refúgio está na casa de Deus. Eles sabem, irmão, que o homem que está debaixo da direção de Deus fala com Deus e Deus acalma a tempestade, e Deus vai entrando com providência. Então Samuel diz para o povo que quando a gente rejeita Deus, a gente vai pagar o preço. Porque o homem que não está na direção de Deus, Deus não vai ouvir ele. Mas o que está, no mesmo dia que você ora, Deus já escuta. Glória a Deus. Porém, tem hora que Ele faz no mesmo mês, no mesmo dia. Porém, tem hora que Deus deixa um pouco a mais. Mas Deus ouve quem está na direção dEle. Então, estamos terminando esse capítulo, aonde o povo... E agora o povo se arrepende. E aí o que o povo vai dizer para finalizar? O 22. Pois o Senhor, então, o povo, no 20. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendo cometido esse mal, porém não vos desviei de seguir ao Senhor. Mas servi o Senhor com todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam. Tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprova o Senhor fazer vós, o seu povo, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar. E aí Samuel incentivou eles. Mesmo eles tendo um rei humano, um governo humano, que eles não desviasse, não ficasse triste, continuasse caminhando, seguindo o Senhor, que Deus iria ajudar eles, não pelas falhas deles, mas pela grande misericórdia do Senhor. Porque Deus, irmão, Ele sabe que todo homem é pó, que a nossa estrutura é pó, que nós somos falhos. Mesmo nós sendo falhos e pecador, nós não devemos parar de servir, de ir para a igreja, de buscar o Senhor pelos pecados passados, pelos pecados anteriores, pela misericórdia do Senhor, que é Ele que vai nos julgar. E ali,
Aí o povo pediu para Samuel que Samuel continuasse orando por eles. Aí eles vai dizer assim, no 23, e quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Não somente temei o Senhor, servi-o fielmente com todo o vosso coração. Porque vede qual grandes coisas vos fez. Porém, se perseverar de fazer mal, perecerei. Assim vós com o vosso rei. Então o povo pediu que ele continuasse intercedendo por eles. E Samuel, ele não parou de orar por eles e nem ensinar o caminho reto para eles. Que assim é o povo aí do mundo. Ou até mesmo os que vão na igreja que ainda não está o coração firme com o Senhor. Que a gente continue intercedendo nas orações pela nossa família, pelas pessoas. A gente não pode parar de interceder. Porque eles serão alcançados, irmão, pela misericórdia de Deus. Não vai ser pelo mérito deles, mas pela intercessão. E também quando vier pedir um conselho, a gente dá o conselho para eles. Ensinar o caminho para eles. Mesmo não estando na presença de Deus, mas toda vez que orar, intercede. Porque enquanto a pessoa estiver vivo, Deus ainda pode trabalhar naquela alma. Deus só não trabalha depois que já desceu 7 palmos. Mas enquanto estiver vivo, então o povo pediu para Samuel não esquecer dele. Samuel ensina que longe dele de não orar por eles. E assim nós temos que ser, interceder, é uma armadura, interceder pela humanidade. Porque quando vem esses castigos, muita gente se volta a Deus. Poucos dias tinha uma mulher falando para mim, desviada, que não sentia mais nada de Deus, do Espírito Santo, e que ela não ia voltar para a igreja. Mas com essa enchente que deu, ela falou para mim agora, eu já estou indo para a igreja. Glória a Deus. Aí ela disse, não estou indo direto, mas já estou indo, porque tinha que dar um desses, era aqui em Ribeirão. Aí eu falei, Deus me guarde livre. Aqui não, moça, aqui tem muito crente. Crente, Deus não está atrás de crente, não. Se ele tiver de mandar ela falando, vai passar. Então, irmão, ela que estava dura, não estava querendo nada, ela agora viu e falou, Jesus está voltando mesmo. E ela já está indo aos poucos para a igreja. Por quê? Porque a gente ora e Deus trabalha na humanidade. Trabalha em quê? Trabalha nas enchentes, trabalha nos terremotos, nos vendavais. E Deus, ele mexe, irmão, na natureza. Porque quando ele mexe com a natureza, aí o ser humano no coração de pedra, ele entende que se o homem não clamar, as pedras clamam. Nós não pararemos de interceder pelos que escolheu o reino humano. Porque muitos trocaram Jesus pelas experiências. Mas se a gente orar, eles vão vendo as pedras clamando e eles vão voltando novamente para os caminhos do Senhor. Porque o caminho é só Jesus. Só Ele é a verdade, só Ele tem vida e só Ele é o caminho que você não deve olhar para ninguém, parar por nada. Continuar a caminhada até Jesus te levar. Mesmo se no meio do caminho entrar luta, problema, decepção, não devemos parar. Que nós venhamos ser como Samuel. Que o povo foi testemunha que Samuel teve uma vida de luz. E no fim do ministério dele, ele disse que continuaria orando e ensinando o povo que escolheu trocar ele e escolher o governo humano. E que nós nunca venha deixar, irmão, que o pecado, que as lutas manchem a nossa alma. Que enquanto nós vivemos, nós seja a geração de Samuel. Glória a Deus. Um homem de luz que passou sobre a face da terra, iluminando aquela nação. Samuel hoje foi embora
Samuel hoje dorme com Deus. Hoje nós somos Samuel. Que nós venhamos iluminar nossa rua, nossa igreja, o trabalho que você faz, sua casa, sua família. Aonde você passar, que você deixa a sua luz brilhar. Você deixa o povo ver Deus na tua vida. E aí você vai ter uma grande recompensa na eternidade, diante do juízo do céu e diante das testemunhas da terra. Então findamos aqui a série de Samuel. Próxima quarta nós iremos para a série de Davi. Amém? Vamos orar pelo canal. E logo após vou orar aqui para os irmãos da igreja. Deus maravilhoso. Sim, meu Pai. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Nessa noite, por essa série que termina. Que o Senhor abençoe, meu Pai, o teu povo que acompanhou a série de Samuel. O Senhor vem iluminar essa série, essas vidas que vai assistir essas lives. Que eles venham ser luz aonde eles habitarem. Luz aonde eles morarem. Que eles venham ser uma grande diferença no planeta onde o Senhor colocou eles. Abençoa teu povo, meu Pai, dando a grande vitória, o livramento e a proteção, meu Pai. Não deixando, Senhor, que a maldade do ser humano tire a luz do coração do seu povo. Mas que o seu povo venha estar sempre pronto diante da sociedade, meu Deus, para responder a cada vida que precisar deles, com a paz, com a luz, com a misericórdia do Senhor. E assim, meu Pai, nós te agradecemos por essa série de Samuel. Muito obrigado por tudo que nós aprendemos, meu Pai. Aprendemos a ser uma pessoa melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E assim eu venho agradecer e venho despedir essa noite do nosso canal. Continue escrevendo e comentando lá em nome de Jesus. Eu tô bem, viu?